Por que é tão difícil aprender percentual no Excel? Nesse vídeo você vai aprender vários e vários macetes, curiosidades e como é que você vai lidar com o Excel. E digo mais, eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, né, até porque essa aula pode ficar um pouco grande, eu vou dividir ela em capítulos. Então aqui embaixo na descrição vai estar lá tudo, né, separadinho lá os capítulos e vai ter também quando começa cada capítulo. Certo? Então, para ficar mais fácil. Porque se você não entendeu algum tópico, você pode voltar nesse tópico para você aprender. Então, gente, aproveite que você vai aprender bastante sobre percentual aqui. E como eu já te falei, são várias curiosidades. E como você vai lidar com isso no Excel. Então, se você tem aquele amigo que precisa aprender percentual, e inclusive no Excel, então já manda esse vídeo para ele, compartilha com o máximo de pessoas. E se você não segue o canal, aproveita aqui também para seguir e já para dar o like nesse vídeo para saber se você está gostando desse conteúdo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo e bons estudos! Vamos lá, galera, para a aula de porcentagem. Gente, fica até o final desse vídeo, porque aqui vai ter bastante curiosidade, bastante macete para você aprender Excel. E outra coisa, a planilha de Excel que eu vou utilizar nessa aula vai estar aqui abaixo no vídeo. Eu vou colocar lá nos comentários o link para você baixar a planilha e você poder acompanhar a aula. Então, se você já quer acompanhar a aula aí, já baixa então aí a planilha. Volto a dizer, o link vai estar no comentário fixado aí em cima, que eu vou deixar lá embaixo nos comentários, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Porcentagem, vocês já estão vendo aí já a tela, já estão vendo aí os slides de percentual. E o que eu quero desmistificar aqui para vocês hoje? Eu acho que o mais importante é isso. Toda vez que você vai aprender porcentagem, percentual, você vê que é algo muito complicado, muito difícil de você entender, e eu vou explicar também isso logo após. Mas por que isso é difícil? É porque tem um conceito que todo mundo não fala ele explicitamente, e vai ficar mais fácil se você aprender o porquê que o percentual é do jeito que ele é. Tá? Então, o primeiro slide que está aparecendo aí na sua tela agora, ele vai te explicar isso. Então, o slide é isso daí. Então, qual que é a primeira situação que eu quero explicar aí para vocês? Eu quero explicar que você precisa entender que o percentual, ele sempre vai ser o número 1. Não me diga! Por quê? Porque você sempre vai estar buscando o seu total. Então, o total, ele é único. Então, por isso que você precisa entender que percentual é 1, entendeu? E outra coisa mais importante também de você entender sobre percentual, sobre porcentagem, é que você sempre vai cair em uma divisão. Por quê? Porque como você vai estar olhando sempre para um total, você sempre vai ter que dividir algum número por esse total. Então, divisão é muito importante em porcentagem. Inclusive, eu já vou começar dando alguns spoilers aqui do que eu vou ensinar aqui para você nesse vídeo. Uma coisa importante é isso daí que está aparecendo agora aí na sua tela embaixo. O percentual, gente, ele nada mais é que uma máscara criada para você entender melhor. Olha que louco isso. Por que ele é uma máscara? Porque, na verdade, eu já tinha dito, o percentual ele é sempre o número 1, porque ele é um total, total. Só que aí fica difícil de você, no caso, entender quando você olha para um número. Eu vou te dar um exemplo prático agora. Por exemplo, se você pega essa caneta que está aparecendo agora aqui no vídeo, se eu falo assim, pega essa caneta e divide para 5 pessoas, isso não é difícil? Como é que você vai dividir essa caneta para 5 pessoas? Você vai ter que rachar ela no meio, ela não vai ser mais algo funcional, não é? Você não consegue compreender isso. Isso é muito difícil de você compreender, só que ela é um total. Agora, é mais fácil eu pegar 100 canetas e dividir para 5 pessoas. Por quê? Porque eu não vou precisar quebrar a minha unidade principal, que é a minha caneta, Então, se eu tenho uma caneta e vou dividir para 5 pessoas, é muito difícil de entender isso. Agora, se eu tenho 100 canetas e vou dividir para 5 pessoas, aí fica mais fácil. Por quê? Por que fica mais fácil, Gutenberg? Porque se eu pego 100 canetas e vou dividir para 5 pessoas, cada um vai ficar com 20 canetas. Olha o tanto que é fácil. Então, por isso
que criou-se essa máscara do 100%. Por quê? Porque dividir por 1 é muito mais difícil. Gutenberg, então me explica isso na prática. Como é que funciona isso, então? Só para me entender, para me mensurar. E aí que tá, a gente vai começar a cair agora aqui em uma situação de por que você acha o percentual, né, aprender sobre isso, algo tão difícil. E aí esse próximo slide agora que está aparecendo aí na sua tela agora. Então, gente, qual que é a pergunta mais importante que você tem que se perguntar agora? É essa daí. Por que aprender percentual é tão difícil? Gente, é difícil porque eu já tinha dado um spoiler agorinha. Por quê? Porque é difícil de você entender quando a conta é só por 1. Por quê? Porque quando você pega 1 e divide para 5 pessoas, você vai ter um número bem menor do que 1. E aí, gente, essa que é a grande sacada da dificuldade. Porque é difícil de você mexer com números demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenos. É complicado. Por quê? Porque isso foge da sua realidade. Foge do que você vive no dia a dia. Vou te dar um exemplo prático agora. E esse exemplo prático está aparecendo aí na sua tela agora. Então, o que quer dizer isso daí? Eu fiz essa conta aí, e eu acho que todo mundo já deve ter visto essa conta, mas só para você entender o tanto que é difícil de você entender números demasiadamente grandes demais e também pequenos demais. Eu vou dar esse exemplo só para você entender por que isso foge da nossa realidade. Então, vamos lá. Por que isso foge da nossa realidade? Como você está vendo aí o Pato Donald aí na telinha aí, ó. Porque, gente, a conta ela é a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho 1 milhão de segundos. Se eu for transformar esse 1 milhão de segundos em dias, eu vou, 1 milhão de segundos vai dar 11 dias. Vai dar 11 dias, 57, vai dar quase 12 dias. Agora, gente, se eu pego 1 bilhão de segundos, isso vai dar 31 anos. Porra, tudo isso? Olha que louco isso. Então, você está vendo que a gente não consegue compreender a diferença de 1 bilhão para 1 milhão na prática, por exemplo, no dia a dia, porque fica algo fora da sua realidade. E o percentual também é da mesma forma. Porque se eu pego, volto a dizer, né, se eu pego uma caneta e vou dividir ela por 5, eu vou ter muita dificuldade de entender isso, porque como é que eu vou dividir essa caneta? Não tem nem como. Então, eu crio essa máscara que eu tinha dito no slide anterior, de ao invés de ser 1, eu vou multiplicar isso por 100. Então, eu vou pegar 1 e vou transformar isso em 100. Porque 100, eu consigo dividir ele mais fácil entre pessoas. E o número fica um pouco mais próximo da minha realidade. Ou seja, a humanidade tem facilidade de utilizar números entre 0 e 100, porque são números mais palpáveis. Fazer isso daí só muda a sua perspectiva do total. Então, o total, guardem isso, gente, guardem isso, o total é a coisa mais importante de você aprender e é o que você deve mais perseguir quando você for aplicar o percentual ou aplicar contas de percentual no Excel ou fora dele. Então, seguindo essa lógica do total, a gente vai cair no próximo slide. E aí, gente, isso aqui é muito importante. Eu vou ler até aqui para vocês agora. O que você quer vai definir qual é o número que será usado para aplicar o percentual, o seu total. Então, você precisa preocupar. Quem que é a sua referência para você aplicar no seu percentual? A sua referência é o seu total. Lembra? É a sua caneta, é o 100%. É ele que você precisa focar. Então, gente, eu vou precisar de quê? Volto a dizer, né? Do total de percentual para fazer uma conta de percentual. Então, quando eu tenho os dois, fica fácil, né? Por exemplo, o meu total, eu tenho 25 canetas e eu quero aplicar um percentual de 10% sobre 25. Então, eu tenho o meu total, que é 25, e eu tenho também o meu percentual. Aí é fácil, né? Eu pego esse total e multiplico pelo meu percentual. Pronto. Aí eu já vou ter esse valor. É muito simples. Agora, o difícil é quando você não tem o percentual. Aí fica um pouquinho mais complicado. Eu não gosto muito de usar essa palavra difícil não, porque bloqueia as pessoas. Mas fica um pouco mais complicado só. Mas você também é capaz de fazer. Então, gente, nessa videoaula vocês vão ver essa questão de diminuir percentual, ou seja,
o que vale, quando você tem dois números e você precisa diminuir o percentual, você vai focar no número maior. Então, o número maior vai ser o seu total. Então, em caso de diminuição entre dois números, você vai focar no número maior. Gente, depois eu vou explicar isso para vocês na prática. Calma, tá? Primeiro é só vocês terem um desenho de como é que vai ser essa aula. Se eu quero aumentar um percentual e se eu quero descobrir qual foi o percentual de aumento sobre dois números, então o que vai importar para mim é um número menor. Mas por que isso, Gutenberg? Por que você está me falando isso? Porque assim, ó, se eu quero diminuir um valor X, por exemplo, 5.000, eu quero diminuir para 3.000, qual percentual eu diminuí? Você está entendendo? Esse é o exemplo. Eu tenho 5.000, quero diminuir para 3.000. Então, ou seja, se eu quero diminuir, o mais importante, o meu total é o número maior. Os 5.000 precisa chegar nos 3.000. Então, 5.000 é o meu total. Agora, o inverso. Eu tenho 3.000 e quero chegar em 5.000. Qual é o percentual que eu devo utilizar? Nesse caso, então, eu tenho um número menor que eu quero chegar no número maior. Então, esse número menor é o meu total. Ele é a minha referência para onde eu quero chegar. Então, é isso que vocês precisam compreender agora. Mas a gente vai ver isso na prática também depois. O próximo ponto é aplicar um percentual sobre algum número. Esse é o mais fácil. É como eu já tinha dito no slide anterior. Eu tenho um número e quero aplicar um percentual sobre ele. Então é simples, eu pego esse número vezes esse percentual. A gente também vai ver isso também na prática, certo? E eu tenho a maneira mais rápida. Então, gente, eu vou ensinar a maneira mais fácil e mais lógica e depois eu vou ensinar a maneira mais rápida. Ela dá um pouquinho mais de trabalho para você compreender, mas vale a pena você aprender. E digo a mais, vai ter aqui embaixo a planilha de Excel que eu vou utilizar nessa aula para você voltar aqui depois, ver, né, o que eu estou explicando aqui para você pegar esses conceitos na prática. Mas qual que é a maneira mais rápida? É quando você usa o percentual de alguma coisa sobre um total. Então, a gente vai começar a entender esse conceito de percentual de um total, para depois a gente vir para cá, para essa questão, né, de diminuição, de aumento, e depois para a gente tentar entender na prática qual a maneira mais rápida de se fazer. Então, nós vamos aprender agora o percentual de um total. Então, gente, vamos para o Excel. Eu vou abrir o Excel aqui, ó, para a gente entender. Então, essa é a planilha aqui, né, que vocês vão acompanhar nessa aula, e volto a dizer, eu vou disponibilizar ela aqui embaixo para vocês no link que eu vou deixar aí. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente focar nesse cara aqui, ó, no percentual de um total. Essa é a primeira coisa que nós vamos aprender. Então, vamos analisar, e agora é importante que nós vamos entender aquele conceito de né, e de total também. Por que isso é importante? Vamos imaginar que eu tenho essas pessoas aqui, ó. Tem o Kalel, a Paola, a Isabela, o Sebastião, a Ludiene e o Gabriel. Cada um deles tem essa quantidade de laranjas aqui, ó. Eu acho que estou parecendo Chaves, né? Você viu aquele episódio do Chaves que ele fala que sabe fazer com laranja, mas não sabe com maçã? Então, mas enfim, é basicamente isso. 4 come uma. Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Mas vamos aprender aqui esse conceito que é tão importante. Então, eu tenho o total de laranjas, ou melhor, eu tenho a quantidade de laranjas individual, e eu quero saber, por exemplo, gente, qual que é o percentual que o Kalel tem nessa parada aqui? Qual foi o percentual que ele ganhou aqui de laranjas? Você está vendo que quando eu quero aplicar um percentual, eu preciso ter um total para isso? Eu preciso ter o total para mim saber qual é o percentual referente a esse total. E aí, esse total, gente, ele vai se tornar 1 no final das contas, porque ele é único. Eu tenho um total e vou dividir ele para as minhas pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, então, é somar quantas laranjas eu tenho nesse exemplo aqui. Então, eu pego igual, eu vou somar, né? Eu vou usar essa fórmula soma. Deve estar aparecendo bem aqui agora? Tá. Para quem é iniciante, então é o seguinte, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar igual, né? Toda a fórmula começa com o igual. E aí eu vou colocar a palavra soma. Eu vou escrever soma e vou abrir parênteses. E aí agora, ó,
eu vou somar, certo? Daqui até aqui embaixo. Então, eu vou marcar aqui com o mouse e vou fechar o meu parênteses para ter o total. São 55 laranjas que eu tenho. Então, qual que é o percentual do Kalel sobre as 55 laranjas? Por isso que é importante eu ter o total, gente, porque eu preciso saber o percentual do Kalel e sem um total eu não vou conseguir saber nunca. Então, achando o meu total, agora fica fácil. Eu vou pegar, então, eu vou pôr aqui, né, igual, e vou pegar o valor do Kalel, que está aqui, né, na I4, e vou dividir pelo meu total, que é os 55, certo? Fazendo isso, quando eu apertar Enter, eu vou ter agora o percentual do Kalel. Aí, gente, olha aí. Lembra que eu tinha falado para vocês, no começo dessa videoaula, eu tinha dito o seguinte, que o percentual ele é 1, ele vai ser 1, aqui você já viu já. Então, quando eu peguei esse valor e dividi por isso daqui, eu tive um número menor do que 1. Só que aí está aquele negócio. É difícil me entender isso daqui, ó, é complicado demais. Então, a vida, e logicamente o Excel acompanha a vida, criou uma máscara mais fácil para você entender. Então, você está vendo aqui em cima aqui, ó, que a gente tem essas máscaras aqui, ó, ou seja, isso aqui a gente chama de formatação. Então, a gente vai agora formatar para percentual lá. Então, quando eu jogo o percentual, sabe o que ele faz? Ele pega aquele número que eu não consigo compreender e multiplica por 100. Por quê? Porque aí eu tenho um valor palpável agora. 3,64 é mais fácil de entender do que 0,03, aquele monte de número lá, certo? Então, é basicamente isso. Então, agora, o que eu faço agora, Gutenberg? Eu vou fazer essa mesma conta para todo mundo aqui embaixo. Só que para mim não sofrer, né, vocês já acompanham muito aí assim comigo, nós vamos só arrastar essa fórmula. Só que para mim arrastar essa fórmula, né, todo mundo sabe disso, eu preciso bloquear o que eu não quero que vá junto. Então eu vou bloquear aqui, ó, a minha célula total. Para isso, eu vou marcar aqui o I11 e vou bloquear ele. Gente, para bloquear, quem não sabe, é F4, tá? Basta você marcar o que você quer, então você marca com o mouse, na verdade eu falo marcar, mas é selecionar, né, com o mouse. Então você seleciona aqui na fórmula o que você quer e aí você vai apertar F4, ele vai criar esses dois cifrões aqui, ó. Isso quer dizer que quando eu arrastar a minha fórmula, essa célula que eu acabei de bloquear, ela não vai descer junto. Agora já aqui, ó, a I4, ela já vai descer, que é o que eu quero, né? Eu quero que ele vai descendo para comparar com o meu total. Então você vai apertar Enter de novo e agora você vai arrastar até lá embaixo. Olha que legal isso daí, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso de novo para número, para geral, só para vocês entenderem o que eu quero explicar sobre o número 1 e sobre o percentual ser sempre sobre 1. Então eu vou apertar aqui, ó, e vou voltar para geral. Gente, isso aqui está na guia página inicial, tá? Se você tiver em outra guia aí, vai para a página inicial bem aqui e aí você vai ter acesso aqui, ó, a essas formatações aqui, ó. Então nós vamos escolher geral de novo. Olha o tanto que é complicado você entender isso aqui. Vamos embora somar isso daqui, só para você ver isso dando 1. Então aqui embaixo, ó, se eu colocar igual e colocar soma e somar esses valores aqui, ó, olha lá, eu vou ter o número 1. Olha que legal. Eu vou ter o número 1. Então, gente, essa aqui é a sacada. Agora, vamos transformar de novo isso na máscara? Vamos levar isso para algo mais fácil? Então, agora eu vou marcar tudo, inclusive o meu 1, e vou transformar isso em percentual. Eu vou vir aqui e vou transformar aqui, ó. Eu vou escolher o percentual. Olha que legal, gente. 1 virou 100. Porque nada mais é do que pegar aquele número tão difícil de você compreender e multiplicar por 100. Então, gente, você entendendo isso aqui, lembra que eu tinha te falado que você sempre vai cair em uma divisão e sempre o seu percentual é 1? É isso daqui, ó. Se eu quero saber o percentual de algum número, eu vou precisar acabar dividindo esse valor, entendeu? Não tem jeito. E aí que tá. Lembra que tem uma propriedade importante na matemática para a divisão, eu tenho o oposto a ela, que é a multiplicação.
Então, por isso que quando você quer descobrir o percentual sobre um número, você pega o número e multiplica o valor do meu percentual, ou seja, é o inverso. Olha que legal isso. Isso é matemática pura, tá, gente? Agora, se eu tenho os dois valores e eu quero achar o meu percentual, então eu preciso dividir. Por quê? Porque aqui, ó, se eu pego esse cara e divido o meu total, ou seja, eu fiz uma divisão, eu descobri o meu percentual. Se eu quero descobrir agora quantas laranjas dá esse percentual aqui, ó, basta então agora eu fazer o inverso, eu vou multiplicar agora. Então eu pego o meu total e multiplico pelo meu percentual. Aí eu vou descobrir lá quantas laranjas eu tenho. Isso é bem legal também. Então nada mais é que você está usando a matemática aqui e esses fundamentos importantes da matemática, que a multiplicação é o inverso da divisão. Gente, então agora vamos para o próximo assunto. Agora a gente vai tentar, no caso, entender aqui, ó, a seguinte situação. Eu tenho um número e tenho um percentual e vou aplicar ele. Vamos voltar aqui para os slides, que é essa situação aqui, ó, aplicar um percentual sobre um número. Então, essa parte agora da videoaula é sobre esse assunto, tá? Então, para isso, a gente vai voltar para o Excel aqui agora, e aí nós vamos agora aprender essa lógica, que é essa lógica de K. Só que dentro dessa lógica, eu tenho duas situações. Então, eu tenho um número e tenho o percentual. Lembra que eu tinha falado assim para vocês, quando eu tenho um número e eu tenho o percentual, é mais fácil? É muito mais fácil. Basta eu pegar aquele valor e multiplicar sobre o percentual, que aí eu vou ter o número que eu estou desejando. Então, essa que é a lógica. Gente, essas fórmulas aqui, ó, eu vou deixar todas elas, para você aprender em casa. Então, quando você baixar essa planilha, vai estar assim, vai estar pronto já, só para você acompanhar a aula, e depois você pode fazer aqui do ladinho, para você ir acostumando com essa questão do percentual. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 5.000 e aí eu quero entender quanto que é 25% sobre 5.000, mas eu quero diminuir esse valor. Então, eu quero diminuir 25% de 5.000. Olha que legal. Eu tenho as duas coisas. Então, eu estou feliz já. Eu tenho um número e eu tenho o percentual. Então, basta eu aplicar isso já nessa fórmula aqui, ó. Então, como é que eu faço? Eu preciso, então, saber quanto que é 25% sobre 5.000. Essa que é a ideia. Então, seria 5.000 vezes 25%. Olha aqui a minha fórmula aqui, ó. Então, vamos fazê-la juntos. Eu vou pegar 5.000, que é a B3, vezes o 25%. Então, eu sei que 25% sobre 5.000 dá 1.250. Pronto. Como é que eu vou diminuir, então? Simples. Eu vou pegar os 5.000 aqui, ó, e vou diminuir por B5. Então, eu pego o B3, que é os meus 5.000, ou seja, é o meu total, lembra? Ele é o meu total. Então, eu vou diminuir ele do que eu acabei de encontrar. Pronto, simples assim. Então, eu acabei de descobrir o quanto ficou no final, depois que eu diminuí os meus 25%. E aí, gente, o mais importante é você fazer essas perguntas aqui, ó, que é o mais importante. Qual que é a primeira pergunta, então? Qual é o valor que você vai diminuir? Quanto que é? Para você chegar nesse valor, você faz aquela conta que eu tinha dito anteriormente. Depois, qual que é a próxima pergunta? Qual é o valor que vai ficar depois que eu diminuir? Então, se você faz essas perguntas, fica mais fácil para você fazer essas contas que eu acabei de mostrar aqui agora. O próximo ponto, a próxima situação, eu tenho também o percentual, certo? E tenho também o seu valor, mas agora eu quero aumentar, certo? Eu quero aumentar este valor. Então, é da mesma forma, é do mesmo jeito, não vai mudar nada. O que vai mudar agora é porque agora eu preciso somar e não diminuir mais. Eu quero aumentar um percentual. Então, gente, você pode perceber que é do mesmo jeito. O que vai mudar aqui, ó, é só a conta final, que depois eu vou chegar lá. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, os 3.750. Então, gente, ó, eu peguei o mesmo valor que estava aqui em cima, tá vendo? Então, agora, eu quero pegar esse valor e aplicar os mesmos 25%. Por quê? Porque então vai dar os 5.000, não é?
já não vai dar mais? Olha que legal isso. No exemplo aqui de cima, eu peguei 5.000 e diminuí 25%. Eu iria ficar com 3.750. Tá, e sigo também, eu vou pegar esses 3.750 e multiplicar, ou seja, somar mais 25%. Eu volto para os 5.000? Já não volta mais. Por que não volta mais? Porque o seu total, a sua referência, ela mudou. Gente, a sua referência, o total, eu já tinha dito isso já, é o mais importante para você entender percentual. Ele é que vai balizar toda a sua conta. Então, entender qual que é o seu total é o mais importante. Então, se o seu total deixou de ser 5.000 e passou agora a ser 3.750 e você quer aplicar o mesmo percentual nesse total, não vai dar o mesmo valor que deu antes. Vai ser diferente agora a conta. Ela já não vai dar mais, porque o seu total mudou. Então, vamos ver isso aqui na prática? Se eu pego os 3.750 e multiplico por 25%, por quê? Eu preciso saber quanto que é 25% sobre 3.750. Vai dar isso daqui, ó. Olha lá. Então, vamos fazer a conta juntos. Eu vou pegar, então, o meu valor vezes o meu percentual. Lembra, gente, se eu tenho o valor e se eu tenho o percentual que eu quero jogar sobre esse valor, é muito fácil. Lembra? É o melhor dos mundos. Por isso que essa parte mais fácil a gente começa com ela. Então, eu vou pegar o meu valor, ou seja, o meu total, e vou multiplicar o meu percentual para me achar o valor, né, que é esse percentual sobre esse total. Nesse caso aqui, ó, deu 937,50. Note, gente, que deu um valor menor. Lógico que vai dar menor. Eu tô pegando o mesmo percentual e aplicando em um valor totalmente diferente. Então, por isso que não dá. Essa conta reversa não dá por esse motivo. Então, dá 937,50 aqui. Então, se 25% de 3.750 é 937,50, aí vem a primeira pergunta. Qual é o valor que vai ficar depois que eu aumentar? Então é simples. Eu vou pegar aqui, ó, o meu valor que eu tenho, mais o valor que eu acabei de encontrar, que é os 25%, que é o que eu quero aumentar aqui. Então eu vou apertar Enter. Então, gente, 25%. Se eu quero aumentar 25% de 3.750, eu vou acabar tendo 4.687,50. Muito diferente de 5.000, né? Gente, isso é muito legal. Legal? Bem louco. Então, gente, vamos lá. Até agora a gente aprendeu vários conceitos aqui. A gente aprendeu a questão do total, que é esse cara de cá, que é muito importante você, no caso, aprender isso. Outra coisa importante que a gente aprendeu, eu quero aumentar um percentual sobre um valor, então eu tenho o meu total, que é o meu valor, e eu tenho o percentual, o melhor dos mundos. Fica fácil para mim. Agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, certo? Que é a parte um pouco mais complexa, mas não menos importante. Que é essa parte aqui, ó. Então, agora, gente, vamos imaginar a seguinte situação. Olha aí, olha esse negócio aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Exemplo prático, para a vida. Vamos imaginar que você vendeu esse mês R$3.750. Aí você fala assim, ó, é o seguinte, mês que vem eu quero vender R$5.000. A pergunta é, qual é o percentual de aumento, então, da sua meta que você quer atingir? Essa é a pergunta. Então, note que eu tenho o valor total, mas eu não tenho o percentual. Preciso descobrir o percentual. Aí fica um pouco mais complexo. E aí eu vou ensinar para você agora como é que você faz essa parada. Lembra que eu tinha explicado aqui nos slides? E aí, gente, é o mais importante, é isso aqui agora. Nós vamos voltar para esse conceito aqui de novo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, é a questão do aumento. Então, eu quero aumentar. Eu tenho 3.750 e vou para um valor maior. Gente, quando isso acontece, eu já tinha dito aqui para vocês, se eu quero aumentar, ó, então o meu total, o meu foco é o valor menor. É o valor menor. Ele é o meu total, porque ele é o cara que eu quero balizar, é o cara que eu quero aplicar o percentual. Então, ele é o meu total. Então, ele é a minha referência.
Por isso que eu pintei ele aqui, ó. Então, sempre assim, se eu quero aumentar, o meu valor menor, ele é o meu total, é a minha referência. Como é que eu faço, então, agora essa conta, Gutenberg? Louca. Uai, é simples, certo? Eu preciso saber. E aí, né, essa, no caso, é a primeira pergunta, que eu já até, né, eu já mostrei para vocês aqui nessa forma, quanto eu preciso, então, aumentar? Qual que é o valor que eu preciso aumentar? Quanto que é isso? Então, isso é muito simples, não é? Eu vou pegar o valor maior menos o valor menor, como eu fiz aqui, ó. Então, se eu tenho 3.750 e quero chegar em 5.000, quanto que eu preciso aumentar? Eu vou precisar aumentar 1.250. É isso que eu preciso fazer. Mas isso é simples, não é? Se eu pego 5.000 menos 3.750, eu sei que eu preciso aumentar 1.250. Então, pronto, a conta é simples. É o maior menos o menor. Tá bom, agora ficou simples, porque lembra aquele conceito que eu tinha explicado sobre aqui, ó, sobre percentual sobre um total? Olha a gente caindo nele aqui de novo agora. Então, ou seja, lembra que eu tinha uma laranja e eu queria saber o percentual sobre o meu total? Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Olha que legal. Eu vou voltar aqui. Então, eu tenho o meu valor que eu quero aumentar e eu quero descobrir o percentual dele sobre o meu total. Tão simples. Eu vou pegar o valor que eu quero aumentar, eu vou clicar nele e vou dividir pelo meu valor menor, ou seja, pelo meu total que eu quero comparar. Pronto, olha lá. Eu vou ter o valor. Eu tinha até colocado aqui, ó, total R, tá? Mas é só total, tá, gente? Esse aqui é um errinho aqui, mas enfim, considera. Tá. Então, seguindo essa lógica, então, qual que é a maneira mais rápida também? Porque lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia ensinar o conceito para vocês entenderem a conta, mas eu ia ensinar a maneira mais rápida. Então, agora vocês vão aprender esse conceito aqui, ó. Mas agora eu vou explicar com muita calma para você entender qual é a maneira mais rápida nessa situação de aumentar o percentual sobre dois números. A maneira mais rápida, gente, é essa conta aqui, ó. Eu tenho que fazer o percentual de um total de novo. Só que, gente, qual que é o meu total? Lembre-se, se eu quero aumentar, de novo, gente, se eu quero aumentar, o meu total é o valor menor. Então, por isso que é legal você entender referência, porque então ele é o total. Toda vez que você vai fazer uma pergunta, você fala, tá bom, então ele é o meu balizador. Se eu quero, então, aumentar, o que eu faço, então? Basta eu pegar o valor maior que eu quero e dividir pelo meu total, lembra? É o percentual sobre um total, ou melhor, é o valor que eu quero chegar sobre o meu total. Só que quando eu faço isso, quando o meu valor é maior, é lógico que vai dar mais do que 100%. Lógico, porque se 3.750 é o meu 100%, 5.000, então, vai dar muito mais do que 100%, não é? É questão de lógica. Então, como ele é maior, então, para mim fazer a conta direto, eu preciso saber o seguinte, ó, se é aumento, passou de 100%, passou, né, de 100%. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar o meu valor maior, certo? Vou dividir pela minha referência, pelo meu total, para me descobrir o 100%. Só que aí, gente, eu vou diminuir ele de 1. Por quê? Porque ele passou. Então, eu vou pegar esse valor maior do que deu aqui de 1 e eu vou diminuir ele de 1. Olha lá. Pronto. Eu cheguei no mesmo valor que está aqui. Olha que louco. Gente, então como é que é isso daqui nesse quadrinho aqui do lado? Se você quiser botar isso na parede, dá um print aí, bota na parede. Toda vez que você acordar de manhã, você vê esse conceito até você fixar aí o percentual. É o seguinte, gente. O percentual, quando for de aumento, é menos 1 no final. Aqui, ó, menos 1 no fim. Se for aumento, eu quero descobrir o percentual que aumentou. É menos 1 no final da minha fórmula. Então, eu vou pegar o valor que eu quero chegar, dividir pela minha referência, e eu vou colocar menos 1
no final da minha fórmula. Simples assim. Olha aqui a coisa aqui no caso acontecendo. Menos 1 no final. Por quê? Porque eu quero saber quanto passou de 100%. Vamos agora para a questão de diminuição. E para a última parte aqui do vídeo, para vocês entenderem também esse conceito de percentual. Vamos lá. Se eu tenho um valor maior, agora, gente, eu tenho um valor maior e eu quero chegar a um valor menor. Lembra que eu tinha dito lá nos slides? Vamos voltar lá nos slides. Se eu quero diminuir, qual que é o meu foco? Quem que é meu total? É o número maior, porque ele é a minha referência, gente. Eu tenho 5.000, eu tenho que partir dele. Então, ele é o meu total. E eu quero chegar em 3.750. Quantos por cento eu preciso diminuir? É diferente. Note que aqui, para eu chegar no valor maior, eu precisei aplicar mais percentual. Se eu quero diminuir, lógico que vai ser menos, porque eu tenho um total maior. Essa que é a lógica. Então, como é que eu faço aqui, então, gente, para a gente seguir aquela mesma linha de raciocínio? Se eu tenho 5.000 e eu quero diminuir para 3.750, eu vou ensinar da maneira mais fácil, depois da maneira mais rápida. Igualzinho eu fiz na situação de aumentar. O que eu preciso, então, fazer aqui, então? A primeira pergunta é, quanto eu vou precisar diminuir? Quanto eu vou precisar diminuir? Simples. Eu vou precisar, então, diminuir o quê? É o 5.000 menos 3.750. Ou seja, eu pego o maior e diminuo pelo o menor, para mim saber quanto que eu preciso diminuir. Então, eu preciso diminuir 1.250. Olha lá, o valor é o mesmo lá de cima. Só que agora, o que muda agora? Lembra que o meu total, quando eu quero descobrir a diminuição, é o valor maior? Ou seja, ele é a minha referência? Tá até aqui, ó, pintadinho aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu 1.250, ou seja, o que eu quero, e vou dividir pelo meu total, certo? Então, agora aqui eu descobri o percentual que eu quero diminuir. Essa que é a lógica. Se for o caso, gente, volte para vocês entenderem todos os conceitos. As coisas precisam se encaixar nessa aula e também no seu pensamento aí. Também, qual é a maneira mais rápida? Lembra, gente, que eu tinha dito? E quando você quer diminuir pela maneira mais rápida, é um no começo, é um no início. Por quê? Porque eu quero saber quanto falta para 100%. A hora que eu for fazer a minha conta aqui, e vocês vão ver ela agora, vocês vão entender que ela vai dar um valor menor do que 100%. Então, precisa saber quanto que falta para chegar no 100. Essa que é a ideia. Então, gente, se o meu valor maior é a minha referência, simples. Então, qual que é a maneira mais rápida e que eu acho, né, mais fácil? Eu vou pegar, então, aonde eu quero chegar, que é o valor menor, e vou dividir pelo meu valor maior, ou seja, que é a minha referência, o meu total. Eu sempre pego aonde eu quero, o que eu quero, dividir pelo meu total. Aqui e vou dar um Enter. Olha lá, deu 75%, ou seja, eu não cheguei no 100%. Gente, se eu não cheguei no 100, eu estou fazendo então uma diminuição de valor. Então, eu vou colocar um menos aonde? No início da minha fórmula. Então, aqui ó, eu vou colocar 1 menos o C26 menos o B26. E vou dar um Enter. Gente, eu cheguei nos meus 25%. Essa que é a ideia do percentual. Gente, baixe essa planilha, eu vou deixar ela aí no caso para vocês, tá? Eu vou deixar também esse macetezinho aqui, ó, aqui do lado. E treine em casa. Conhecimento é treino. E antes que a gente encerre esse vídeo, não esqueça, gente, por favor, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui no final do vídeo, tá? Porque isso me faz saber se você gostou ou não desse vídeo. Então deixa aqui o seu like, tá? E já siga a gente, siga aqui então, aqui embaixo tem um botão aqui para você se inscrever. Então clica nele, assim, um botão grande aqui embaixo, aqui vermelho, clica nele, tá? E segue a gente para você ficar por dentro de conteúdos de Excel e de dados, tá? Então aqui vão ser várias coisas de Excel e de dados. Então se você quer aprender esse mundo, é só seguir a gente que eu vou colocar conteúdo aqui direto, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima aula.